Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje, 38. Fazem 38 semanas que eu pego os melhores artigos, gravo um vídeo explicando para você sobre diabetes. Esse é o Diabetes News. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2. Toda quinta-feira tem o Diabetes News. Para quem ainda não se inscreveu, clique em se inscrever, ativa o sininho. Hoje a gente vai falar tudo sobre a reversão da pré-diabetes e da diabetes tipo 2. O que você deve entender? Então você vai descobrir e no final eu vou mostrar uma cliente real que acabou de me mandar os exames e aí você vai ver a evolução e você vai conseguir entender como que ela conseguiu reverter a diabetes. Então tá imperdível hoje, quem quiser compartilhar, compartilha, que é um vídeo muito importante para as pessoas conseguirem entender como que funciona a diabetes tipo 2 e a reversão e o que você está fazendo que possa fazer com que você venha a desenvolver a diabetes tipo 2. Então vamos para os artigos de hoje. Espera aí que não transfere, agora foi. Aqui, ó. É possível reverter a diabetes tipo 2. Pré-diabetes. Saiba como reverter o problema por meio de adoção de hábitos saudáveis. E aí depois vão ter dois links aqui que vocês vão entender o que é o índice HOMA-IR e a síndrome metabólica. Isso tudo tem a relação com a insulina. Vou voltar para mim aqui só para explicar uma coisa. Então, o que acontece no seu corpo? Nós temos a insulina, temos a glicose. A função da insulina é tirar essa glicose da corrente sanguínea e colocar no músculo ou colocar como um estoque de energia ou utilizar ela durante qualquer situação que o seu organismo precise. Quando o seu organismo começa a ficar resistente à insulina, a glicose no sangue começa a subir. Então é isso que você vai entender para você entender como pré-diabetes e a diabetes tipo 2 pode ser revertida. Vamos agora para o texto. Vai ser um texto bem rápido, são alguns tópicos que eu peguei. Então, o objetivo ideal, o diagnóstico precoce. Então, se você conseguiu descobrir a diabetes precocemente, vai ser muito mais fácil que você consiga reverter. Aí ele vem colocando aqui, ó, para impedir o avanço do problema, o ideal é que os pacientes adotem hábitos saudáveis e melhorem a qualidade de vida. Só que muitas pessoas falam nisso, mas não entram em detalhes. E é isso que você vai descobrir hoje, os detalhes que vão fazer a diferença na sua glicemia. Vários artigos falam que 90% dos casos de diabetes poderiam ser evitados, mas eles não te explicam como você poderia ser evitado. E é isso que você vai aprender nesse vídeo hoje. Então, os primeiros passos para reverter o pré-diabetes é mudar a alimentação. Importantíssimo você entender da alimentação, porque a maioria dos casos são estar acima do peso, sedentarismo, são os principais motivos de vir desenvolver a diabetes tipo 2. Então vamos olhar aqui, ó. Incluir cardápio consumo diário de frutas, vegetais, oleaginosos como castanha e nozes. Ó. Frutas, uma observação. Melancia, manga e laranja são frutas com uma grande concentração de glicose. Então elas vão fazer com que a glicemia suba. Então, por isso é importante você ter um acompanhamento nutricional para entender quais frutas você que está pré-diabético ou diabetes tipo 2 deve consumir. O morango é uma fruta coringa, ela é excelente para quem está nessa situação de reverter a diabetes. A substituição de carne vermelha por carnes magras, não existe relação com relação às gorduras da carne e a alteração na sua glicose, na sua glicemia. Então, eu coloquei em vermelho porque isso não existe uma comprovação. Então, eu não estou de acordo, por isso que eu coloquei em vermelho. Aumentar o consumo de alimentos in natura ou fresco, rico em líquidos e fibras. Então, é você desembalar menos comida e descascar mais comida e fazer essa comida com uma qualidade melhor. Outra relevante é a questão de beber água. Então, pelo menos 2 litros de água por dia, importantíssimo, principalmente no período da manhã e no período da tarde. Beba bastante água. Aqui, ó, Pencha alerta que abandonar o açúcar não é a única forma de prevenir os desdobramentos de diabetes tipo 2. Por quê? Porque você tem que lembrar que o macarrão ele vira açúcar no sangue,
A pizza vira açúcar no sangue. A batata vira açúcar no sangue. Então não é só o doce que vai fazer com que você diminua a chance de vir a desenvolver a diabetes. Então esse é um alerta muito importante, por isso o trabalho nutricional é importantíssimo. A prática regular de atividade física pode auxiliar na redução do peso, fazendo que as chances da progressão de diabetes tipo 2 diminuam 60%. Então, ele está colocando aqui que o exercício vai te ajudar a gastar mais calorias, fazendo que você diminua o seu peso corporal. Diminuindo o seu peso corporal, você vai ter 60% menos chance de desenvolver a diabetes. Só que o conceito vai muito além disso. Você precisa fazer exercício físico para a questão da saúde e entender que o seu corpo ganhando massa muscular, ele vai conseguir puxar mais açúcar para dentro dele. Então, consequentemente, você vai melhorar essa absorção do açúcar da sua alimentação. Além de baixar o seu peso corporal, a sua insulina vai voltar a funcionar melhor. E isso tudo a gente vai ver detalhadinho agora, mais para frente, nos próximos links aqui do artigo. O treinamento esportivo pode ajudar de diversas maneiras. Uma delas é a perda de massa gorda, contribuindo assim para a melhora do trabalho da insulina do organismo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Aí ele coloca aqui, ó, é interessante que ao longo da semana seja praticado no mínimo 150 minutos de exercício, estes que devem ser definidos por profissionais qualificados para que não ocorram episódios de hiperglicemia. Então, assim, a questão do tempo, ela é muito relativa. Inicialmente, pode ser que você não consiga fazer 150 minutos. Por isso que um personal especializado em diabetes tipo 2, como eu, vai poder te adaptar à sua realidade, fazer com que você evolua. Pode ser que 150 fique pouco para você, pode ser que 150 fique muito para você. Um programa online, igual eu tenho, que chama Diabetes Nunca Mais, que você consegue fazer na sua casa, onde você preferir, ele vai fazer com que você identifique, evolua continuamente, e eu dando um suporte via WhatsApp o tempo inteiro junto com você, vai fazer com que você melhore muito a questão do exercício físico e da sua saúde. A adoção de hábitos saudáveis vai além de alimentação e atividade física. Eliminar vícios prejudicam a saúde, também funcionam para reprimir o desenvolvimento da diabetes. Isso todo mundo sabe, né? No caso ele fala aqui, ó, diminuir a bebida alcoólica e o tabagismo. O que o tabagismo faz com relação ao exercício? Ele faz com que o seu organismo consiga absorver menos oxigênio. Então, você vai se sentir mais ofegante. Imagina que uma pessoa vai fazer uma caminhada de 5 minutos ou subir uma rampa. Vai ficar super ofegante, porque o tabaco vai fazer com que ela absorva menos oxigênio, o organismo dela vai sofrer mais. Uma pessoa que não fuma vai ter uma capacidade respiratória muito melhor. Então essa aqui é uma das vantagens. Muitas vezes a doença pode não apresentar sintomas evidentes em suas fases iniciais. Então esse é o grande perigo da diabetes. Ela é assintomática. Por isso que você tem que entender da importância de fazer o exame da insulina em jejum e o Home-R que eu vou explicar para vocês. Porque você vai descobrir anos antes da diabetes aparecer em você e você vai poder tomar as atitudes certas e prevenir não vir a desenvolver a diabetes tipo 2. Por isso é muito importante que as pessoas façam check-ups anuais. Foi o que a gente comentou no começo do artigo. Agora vamos para o segundo. É possível reverter a diabetes tipo 2? Vou tomar uma aguinha aqui. Já vou para a parte principal, que o começo aqui ele fala das estatísticas. Hoje comemos até 17 vezes mais açúcar do que comíamos há 200 anos atrás. Se eu não me engano, o açúcar refinado, esse de mesa, ele tem aproximadamente, acho que 100 anos no máximo. Então é uma coisa recente que não se tinha antes. Isso deve-se aos alimentos processados, ricos em açúcar simples e outros compostos prejudiciais, como as gorduras trans. Também torna o nosso corpo resistente à insulina produzida pelo pâncreas. Então, lembra, a relação da insulina é o que vai te nortear para você entender como está a sua saúde com relação à diabetes. E essa função da insulina para regular os níveis de açúcar no sangue, vale a pena saber, porém que a diabetes
não só pode ser prevenida, mas também revertida. Então vamos entender como. Ó. Remova o açúcar da sua dieta, ou pelo menos reduza a sua quantidade. O principal culpado por trás da diabetes e da obesidade é o açúcar. Mas nunca se esqueça, o açúcar não é só o açúcar refinado. O arroz vira açúcar, a massa vira açúcar, a pizza vira açúcar, a batata vira açúcar, farinha de mandioca, açúcar. Todos esses alimentos viram açúcar no seu sangue. Então você tem que entender como que está a sua dieta num todo. Lembra, uma alimentação de baixo carboidrato é o melhor caminho para a questão da resistência à insulina, que você vai descobrir sobre a síndrome metabólica, que a gente vai entender exatamente como que acontece no caso real. Leia o rótulo das embalagens, dos alimentos e se acostume com quaisquer açúcares adicionados ou substitutos. Uma coisa muito importante, você vê às vezes alimentos diets, você vê alimentos sem adição de açúcar. Dá uma olhada no rótulo. Se tiver carboidratos e um número super alto ali, carboidratos são açúcares. Sem adição de açúcar, às vezes não existe porque o próprio produto já tem açúcar nele. Então ele só não adicionou mais, mas o próprio produto já tem açúcar. Então são duas dicas super valiosas com relação à alimentação e a questão de você ver os rótulos. Olha lá, está em vermelho aqui é que é perigoso, vamos ver. Então vamos lá, questão de atividade física. Você não precisa passar 3 horas por dia no ginásio ou sentir qualquer dor para melhorar a sua saúde. Isso é super verdade. Obter os benefícios dos exercícios e reverter a sua diabetes. Uma caminhada rápida de 30 minutos fará maravilhas. É o início. A caminhada é o início. E o rápida para mim pode não ser o rápida para você. Essa é a diferença de você ter um acompanhamento personalizado. E agora aqui, ó, pus em vermelho para vocês entenderem quais dados são importantes com relação ao exercício para você identificar o que é bom para você. A ideia é se concentrar numa atividade que aumente a sua frequência cardíaca para 70% e 80% da sua capacidade cardíaca. Então, assim, eu hoje não sei qual que é a minha capacidade cardíaca. Eu teria que fazer um teste para poder identificar, poder começar a fazer exercício. Então, isso na prática não funciona. Não é assim que faz 20 anos que eu trabalho com exercício físico. A gente usa uma escala de esforço. Eu chego para você numa intensidade de 0 a 10. Você deu uma volta no quarteirão. Qual foi a sua escala de esforço? Pô, foi 3. Então eu sei que foi fácil. Eu sei que na sua escala cardíaca foi 30%. Ah, demos uma volta agora correndo, um exemplo. Pô, agora já foi 7, Stefano. Então eu já sei que mais ou menos foi uma intensidade justa. O que eu procuro? Entre 6 e 8. Acima de 8 eu sei que está muito intenso para você. A gente vai rever o exercício, principalmente no início. Então essa é a grande diferença de você ter um trabalho personalizado junto com você. Não existe isso, isso é literatura. Na prática é totalmente diferente o que acontece. Ó, se não está acostumado aos exercícios aeróbicos regulares, faça exercício até atingir a frequência cardíaca ideal, 60 minutos, 5 vezes por semana. Ele nem fala de uma frequência cardíaca ideal, eu te dou uma referência. Em vários casos, entre 120 e 140 batimentos, seria uma zona de frequência mais ou menos coringa, que daria para usar para um maior número de pessoas, mas junto com a escala de esforço. Porque se a pessoa tiver 120 batimentos e na escala de esforço ela tiver numa intensidade que ela está sentindo que está 9, está quase chegando a passar mal, a gente tem que abaixar essa frequência. Se tiver 120, pô, e minha sensação de esforço está entre 5, podemos aumentar um pouco para até 140 e sentir essa sensação de esforço. Essa é a diferença de ter um trabalho personalizado. E aqui ele fala, ó, High Intensive Interval Training. O que é isso? É aquele famoso HIIT. É um treino de alta intensidade, mas inicialmente o seu corpo ainda não está preparado para fazer o HIIT. Você tem que passar o passo a passo que eu passo no Diabetes Nunca Mais e a gente vai fazer com que esse HIIT vire uma máquina de queimar glicose no seu corpo e faça com que você reverta a diabetes.
Então vamos ver aqui, ó. Registre seu progresso. Essa é uma outra coisa que eu não concordo e acredito que você vai concordar comigo. Se você concordar comigo, escreve aqui embaixo, ó. Antes de mudar qualquer coisa, faça algumas medições básicas. Peso, circunferência da cintura, índice de massa corporal e tensão arterial. A pessoa que está sedentária, ela sabe que ela está sedentária. Ela sabe que ela precisa melhorar. Ela não precisa constatar que ela está nessa situação, que vai ser uma coisa muito desmotivante no início. Você vai sentir o resultado na sua roupa, você vai ver que está diminuindo a sua cintura, que a roupa está sobrando, a roupa vai ficar um pouco mais folgadinha. As pessoas vão te falar, pô, percebi que você emagreceu. Vou até voltar para mim aqui um pouquinho. As pessoas vão te falar, percebi que você emagreceu, você está fazendo alguma alimentação diferenciada, está fazendo exercício. Então, esse é o feedback. Esquece essa questão de vou medir, vou ver o meu peso. Não. Faça o exercício físico para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua saúde. Esse é o maior atitude que você faz para você. Você está cuidando de você nesse momento. O exercício físico é saúde e cuida de você. Então agora a gente vai ver um caso real. E aí vocês vão entender a questão do Roma IR. Precisam entender que é isso daqui. Então aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição. É uma calculadora médica. Você vem aqui, clica, ó, índice Roma IR. Você coloca aqui, ó, insulina de jejum, glicemia de jejum. Eu vou pegar ali foi 11 e 107. Então nesse caso da Aulina estava 11 de jejum e a glicemia estava 107. Vem aqui e calcula, 2,9. Aí você vai falar, pô, Stefano, o que é esse 2,9? Vamos entender aqui, ó, num outro site, ó, ebookdiabetes.org.br. Doutor Luciano Ricardo Giacaglia, doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP. Então vem aqui, ó, define-se síndrome metabólica, SM, como um conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Então, a síndrome metabólica a gente descobre o índice Rome-R aqui, ó. Índice Rome-R. Então, qual que é o padrão? Considera-se com valor normal, o Rome-R, até 2,8. Então, nesse caso, a gente está 2,9. Então, essa pessoa já está desenvolvendo a síndrome metabólica, que pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Então agora a gente vai voltar para o artigo para vocês
Então esse foi mais um Diabetes News. Eu quero que você escreva aqui um joinha, dá um like, me mostra que isso foi válido para você, que fez a diferença na sua vida. E caso você queira mais alguma orientação, aqui embaixo eu vou deixar o link de todos os meus conteúdos, dos meus contatos, do meu programa online, para você que tem interesse e queira fazer parte desse time e queira vencer a diabetes tipo 2. Espero ter te ajudado, feito a diferença na sua vida. Ótimo final de semana, até semana que vem com mais um Diabetes News.